Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e força na sua vida. Eu sou Gilmar Faustino. Estamos aqui iniciando esse apostolado na plataforma do YouTube. Estamos iniciando esse canal que tem o nome de Conteúdo Católico. Nós vamos estar disponibilizando todas as semanas um vídeo tratando de algum assunto relacionado à nossa fé católica. Catequese, artigos do catecismo, vida dos santos, história da igreja, sobre os tempos litúrgicos, festas da nossa igreja, enfim, tudo aquilo que está ligado à doutrina católica, à fé católica. Já exercemos esse apostolado dentro da igreja, junto à renovação carismática, na catequese, na animação na minha comunidade, no Instagram, Mas estamos aqui para dar início a nessa plataforma no YouTube. Seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, Se você gostar do conteúdo, coloque aí o seu joinha. Maravilha? Então, vamos lá ao conteúdo. Hoje é 13 de junho de 2020, é uma data muito importante para nós no nosso calendário católico, onde a igreja celebra a vida de um gigante da história. Estou me referindo a Santo Antônio, a Fernando Antônio Bulhões, esse grande santo da igreja, conhecido como Santo Antônio de Pádua ou Santo Antônio de Lisboa. Nós vamos aqui discorrer algumas passagens da sua vida. Ele nasce em 1195 e morre em 1231. Teve uma vida curta, 36 anos. Ou seja, ele nasce em Lisboa, ou seja, um dado interessante, ele falava a nossa língua. Ele era um santo que falava a língua portuguesa. Um santo que nasceu em Lisboa, iniciou ali a sua vida num berço cristão católico, teve uma formação católica, estudou em escola católica e nasce nele o desejo da vida religiosa, de se consagrar inteiramente a Deus. E ele começa na congregação, na ordem dos agostinianos, mas a fama de Francisco, de São Francisco de Assis, já era conhecida na Europa, e em Portugal não era diferente. Ou seja, a fama de um santo atrai outro santo. É um dado interessante, O santo que constrói mais santos. E ele se sente atraído pela vida religiosa pela ordem dos franciscanos, pela simplicidade, pela entrega, e inicia ali ou seja, ele pede transferência para os franciscanos. Dado interessante. Daí vai começar toda a sua trajetória, o seu apostolado, o seu processo de santificação, aqui na Terra, E ele começa, a viver de uma maneira simples, como todos os frades, ele muito aberto ao estudo, à vida de oração, ao serviço à caridade dos mais necessitados, que é uma característica dos franciscanos, e com ele não era diferente. Ele, em um dado momento, os frades vão participar de uma ordenação, e o bispo, que era para fazer a homilia, por algum problema de saúde no momento não pôde. E ali ele se dirige aos frades franciscanos e pede que algum deles, pudesse fazer a homilia, a pregação. E a providência divina vem ao encontro de Antônio. Aí começa a sua história de um grande pregador. Ou seja, ele ali pegado no laço, não tinha preparado nada, inicia a sua primeira pregação. E as pessoas que estavam na igreja naquele dia
foram embriagadas, se assim dizermos, pela palavra de Antônio, pela pregação de Antônio. Os corações começavam a arder e grandes conversões aconteceram naquele dia. Ou seja, todo mundo ficou encantado, o bispo ficou encantado com a sua exposição, não somente pela sua retórica, mas com o querigma, com a graça de Deus que era transmitida por meio da sua pregação, por meio da sua palavra, da sua ministração da palavra. E daí ele vai iniciar um apostolado nesse sentido. Não somente um homem da caridade, um homem do estudo, da vida contemplativa, mas um homem da pregação. Um homem que, mais adiante, a fama dele, ele vai se encontrar com São Francisco e a vida dele ali vai começar um novo passo, a partir da amizade dele com São Francisco, como um grande santo. E Francisco confia a ele a primeira escola da ordem, ou seja, ele vai ser aquele mestre que vai formar, que vai edificar a comunidade franciscana ali na Itália, e ele vai exercer esse apostolado também de mestre, de doutor, de animador, de formador dentro da congregação da Ordem dos Franciscanos. E Francisco, mais adiante, Antônio, mais adiante, ele vai exercer também, ele vai deixar a escola, ele vai perceber que o seu apostolado é a pregação com sinais, muitos milagres, muitas conversões, muitos sinais da presença de Deus acontecem durante as suas pregações. Ele evangeliza na Itália, na França, e exerce ali todo um apostolado. E muitos milagres acompanham a vida de Antônio. É de se perceber os grandes milagres. Milagres, por exemplo, onde ele tentaram envenenar ele, dando uma comida envenenada, para fazer um teste ali, se de fato ele era homem de Deus, As pessoas questionavam, olha, se está no Evangelho, se alguém comer uma comida envenenada e não morrer, de fato ele é santo, E ele simplesmente abençoa a comida e come, nada acontece. É um veneno mortal. Ele recebe de uma maneira mística, o menino Deus no colo, nos seus momentos de oração contemplativa, ele recebe misteriosamente milagres. E Santo Antônio também foi um homem que defendia a verdade, um homem da ortodoxia, um homem que defendia a fé, a sã doutrina. No seu tempo, existia ali uma heresia chamada albigense, e essa heresia não acreditava na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. E ele entra num debate com eles, um debate teológico, e ele vence o debate. Mas eles não se dão vencidos, Eles querem uma prova, e eles pedem ali uma prova. E eles pedem que o Antônio amarrasse a sua mula durante 3 dias sem alimentá-la e se dirigisse à praça. O Antônio ia levar Jesus Eucarístico e os hereges iam levar a ração. Iam soltar a mula em direção aos dois. Onde a mula fosse para a ração ou ao encontro de Antônio que estava com Jesus Eucarístico, eles acreditavam que a mula iria à ração, mas a mula se dirige exatamente para um Antônio, onde carregava Jesus Eucarístico, e ela se ajoelha diante de Jesus Eucarístico, onde o Antônio segurava o ostensório, e ali houve a conversão de parte daqueles hereges, daqueles homens que não seguiam a doutrina, a sã doutrina. E são
N situações. O Antônio é para nós exemplo, né? Exemplo de um homem de vida de oração, vida de estudo, vida de caridade, né? O exemplo da caridade de Antônio é marcante para nós, né? Um grande exemplo. O santo é sempre para nós um grande exemplo, uma grande seta de caminho, de uma caminhada com Deus. Eles são exemplos para nós. E Santo Antônio não é diferente. Não é somente o santo casamenteiro, o santo, né, da piedade popular, mas ele é um santo doutor da igreja e tem muito a nos ensinar. A biografia dele, né, tem muitos exemplares aí no mercado editorial. Vale a pena nós conhecermos, né, a vida de Santo Antônio. Amém, meu irmão? Louvado, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e força na sua vida.